Presta atenção aqui. O que é a ideia? Ó, física do elevador, também conhecido como dinâmica do elevador. A ideia da dinâmica do elevador é estudar o que está acontecendo no elevador quando a gente está em movimento. Beleza? Quando o elevador está em movimento. Então aqui eu tenho uma pessoa dentro do elevador. Se o elevador inicia um movimento de subida, então, ó, aqui eu vou colocar aqui, ó, o elevador, primeira situação. Elevador acelerando na subida. Beleza? Como é que eu sei que o elevador está acelerando na subida? Alguém tem imagina o motivo de eu estou falando isso? Porque eu tenho a força resultante apontando para cima e a velocidade apontando para cima. Beleza? Oi? Não. Tudo bem até aqui? O motivo de eu estar falando que está acelerando na subida? Porque se a força resultante está para cima, a aceleração é para cima. E eu sei que ele está acelerando porque a velocidade também é para cima. Então ele está ganhando movimento para cima. O que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que analisar isso aqui. Então a gente vai analisar através da segunda lei de Newton. Então vai ficar assim, ó. A força resultante vai ser a massa vezes a aceleração. Show de bola? Acompanha comigo aqui o raciocínio. Quem eu quero analisar? Eu quero analisar a pessoa que está dentro do elevador. O que essa pessoa tem? Ela tem a força peso e a força normal. Quando o elevador acelera para subir, qual é a tendência do corpo da pessoa? Ficar, não é? A tendência é ficar. Porque o elevador sobe. Então o que a gente tem? A sensação de descer, não é? Quando a gente tem essa sensação, o que a gente vai acontecer? A gente vai pressionar mais o chão. Concorda? Porque o elevador. O que está acontecendo? É porque você é doce. É porque você é doce, entendeu? Vamos lá, pessoal. Continuando. Pessoal, vamos dispersar, não deixa a abelha quietinha, hein? Ó, galerinha, continuando. Galera, continuando aqui, ó. Pessoal, ó. Então, quer dizer, eu tenho força peso e força normal. Nessa situação, qual força vai ser maior? Ó, não, resultante é o resultado, mas qual das duas é maior? O peso depende apenas da massa e da gravidade. A gravidade e a massa vai mudar por causa do movimento do elevador? Não. Mas a normal depende do contato que a pessoa tem com o chão do elevador. Então, quando o elevador acelera para subir, a sensação que a gente tem, lembra do cotidiano seu. Quando você vai subir, quando o elevador vai subir, não parece que você está indo para baixo, assim, ó? Quer dizer o quê? Você está pressionando o chão por causa da inércia. Por que inércia? A tendência do seu corpo é ficar parado. O elevador que quer ir. Então ele vai empurrar você. Quando ele empurra você, a tendência do seu corpo é ficar. Então você pressiona mais o chão. Então o que vai acontecer? A normal vai ser maior do que o peso. Se a normal é maior do que o peso, vai ficar normal menos o peso é igual a massa vezes a aceleração. Beleza? E aí, olha só que interessante. Eu posso isolar isso aqui, ó. A normal, então, vai ser massa vezes aceleração, mais massa vezes gravidade. Olha que interessante. A normal vai ser, então, a massa vezes a aceleração mais a gravidade. Significa que quando o elevador acelera, vai ter um aumento da força normal. Aí você fala, David, isso implica em quê? Se a gente pegar uma balança, presta atenção, galera, se a gente pegar uma balança dessas de banheiro, que a gente sobe para poder pesar, se eu colocar no chão do elevador e subir, com o elevador parado, ela vai medir um valor da minha massa, beleza? Quando eu apertar para o elevador subir, assim que o elevador iniciar o movimento, se você olhar na balança, a sua massa vai parecer ser maior. Por quê?
A balança, ela mede a sua massa através da força normal. Entendeu? Então quer dizer o quê? Entendi o que você falou. A, a massa vai ter uma sensação de aumento porque a normal aumentou devido à pressão que você fez. Beleza? Tudo bem até aí? Ó, aqui eu tenho essa relação. Uma, isso, eu passei o peso que está subtraindo para o outro lado, somando. O M, que é a massa, eu vou colocar em evidência. E aí vai ficar a aceleração mais a gravidade. Tudo bem até aí? Dúvidas? Não? Agora olha para outra situação. Vou até mudar a cor para não ficar confuso. Ó. A outra situação é o seguinte: é o elevador freando na subida. Beleza? Por que, que eu sei que ele está freando na subida? Olha só, o elevador está se movendo para cima, mas a força resultante está para baixo. Então quer dizer que o elevador está freando, ele está parando o movimento dele. E aí a gente tem que analisar isso aqui também. Pensa só, o elevador está subindo e do nada ele quer parar. Quem está parando? O elevador ou você? O elevador. A tendência do seu corpo é fazer o quê? Continuar. Então nessa hora você pressiona menos o chão. Então agora o peso é menor do que a força. Não, desculpa, não. O peso é maior do que a força normal. Então, se eu aplicar a segunda lei, vai ficar assim, ó. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. E aí vai ficar aqui, ó. Peso menos normal é igual a massa vezes a aceleração. Então, quer dizer que a normal vai ser a massa vezes a aceleração menos o peso. Então, quer dizer que aqui, ó, a normal vai ser o quê? Massa vezes aceleração menos gravidade. Então eu tenho redução do valor, pode falar, da minha normal. Quando ele está descendo, vai depender do contexto. Se ele acelera na descida, vai ser como se fosse freando na subida. Se ele freia na descida, vai ser como ele estava acelerando na subida. Beleza? Mas a gente vai ver isso na próxima aula com calma. Por que, que a normal fica mais forte? Porque vê o seguinte, vamos lá. Primeira lei de Newton, você entendeu ela? A tendência do corpo é ficar parado, não é? Ok. Você está lá no elevador. Você está parado, o elevador está parado. Quando o elevador começa o movimento, é ele que começou, não foi você. Então você tende a ficar parado. Aí, como você está parado, o elevador está indo, ele vai te levar. Quando ele tenta te levar, você acaba aumentando a pressão sobre ele, porque você quer ficar parado, você fica ali. E aí, então, se você aumenta a pressão feita no elevador, a normal aumenta, porque a normal é uma resposta do que você está fazendo no elevador. Entendeu? Show de bola? De nada. E aí, galera, vou pausar.